Olá para você. Começa agora mais um Sobriedade Sim, que é um programa da Pastoral da Sobriedade. Mais uma vez conosco, meu santo, Dom Irineu. Tudo bom, meu santo? Como sempre, respondo muito melhor do que mereço. Oh, meu Deus do céu. Hoje nós temos um convidado que ainda não tinha participado dos programas conosco. Então, estou tendo o prazer de revê-lo. E você aí de casa que não conhece, vai conhecer agora. E aqueles que já conhecem vão ter a alegria de ver o Gustavo Massa. Tudo bom, Gustavo? Tudo jóia, Mônica. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado pelo convite. E mais uma vez também, meu querido Rossini. Tudo em paz? Tudo em paz, Mônica, graças a Deus. Que bom. O Gustavo é engenheiro de produção, ele é lá de Belzonte, não é isso? E ele fez pós-graduação em Controladoria e Finanças. E atualmente é sócio consultor do Instituto Áquila. Isso. Falei certo? Falou certo. Então tá ótimo. O Gustavo, como é que você chegou na Pastoral da Sobriedade? Me conta aí, como é que foi essa... Então, foi um convite muito interessante que eu recebi, né? Tive uma conversa com o meu chefe falando de alguns planos que eu tinha para a minha vida, né? Falando que eu gostaria de fazer alguma missão, fazer algum trabalho mais focado numa atividade missionária. Ele falou, então eu tenho um convite para você dia 28 de abril, lá em Curitiba, para a Assembleia da Pastoral, né? Da Sobriedade. E aí você vai me acompanhar, por fim ele não foi. E você foi? Eu fui e fui muito bem acolhido, né? E fiquei muito satisfeito com o convite. Foi um dia muito especial. E dali para frente você continua ajudando a pastoral numa porção de coisas. Isso, a partir desse encontro, né, a gente estabeleceu uma parceria da pastoral com o Instituto Áquila, no qual nós estamos ajudando na parte de gestão, né, dos projetos da pastoral. Olha só que interessante. E me fala um pouco mais, então, dessa importância do planejamento, nos grupos de autoajuda, enfim, no geral, na vida da gente. Quando a gente estava preparando o encontro, a gente apresentou algumas ideias para a Ana Godoy, coordenadora, e aí ela falou assim, não, mas vocês têm que tomar muito cuidado, porque o Papa Francisco já ressaltou muito que a igreja não é uma empresa, não tornemos da igreja uma empresa. E aí foi um grande desafio para a gente, então, traduzir tudo isso que a gente vive dentro das empresas para a realidade da pastoral e para a realidade da igreja. Né? Acho que foi até um dos motivos de eu ter sido convocado, porque eu já tenho, há 10 anos, tentado fazer esse diálogo entre a administração, as empresas e o ambiente de planejamento. Né? Eu, às vezes, até fico me pensando, será que Deus quer planejamento, gestão, ou será que é coisa das empresas mesmo, né? E aí, uma passagem que me deu luz nesses questionamentos que eu tenho, em Lucas 14, 28, que Jesus pergunta, quem que vai para construir uma torre, não se senta para planejar, né, e medir quanto que vai precisar de tijolo, de cimento, e para verificar se vai ter dinheiro para levá-la até o final. Para não acontecer que ele não consiga terminar e todo mundo que passe veja aquela obra inacabada, zombe dessa pessoa, né? Ou quem que vai para um campo de batalha e tendo um exército pequeno não mede o tamanho do exército que seu oponente e não estabelece uma estratégia para que ele vença mesmo tendo um número menor de soldados. Então isso me deu paz e me fez imaginar que de fato a gente não pode começar nada sem o planejamento, né? Jesus já deu a dica, já nos orientou, né? Não comece nada sem antes ter um planejamento. E muitas vezes a gente começa um trabalho numa pastoral, a gente começa um grupo de jovens, a gente começa um grupo de recuperação sem um bom planejamento e acaba ficando pelo meio do caminho e acontece o que Jesus falou, as pessoas zombam, né? Ela começou com a pastoral da sobriedade na paróquia, o grupo teve 4, 5 encontros e não teve mais encontro, né? Mas de alguma forma, Mônica, e o Dom Irineu com a sua sabedoria, e obviamente ele acredita muito na providência também, mas existe uma noção, uma básica de planejamento na estruturação da pastoral da sobriedade, né? Algumas ações, por exemplo, de capacitação. Primeiro você forma o agente, entende, quer dizer, tem uma caminhada para evitar isso, começar alguma coisa sem essa base, pelo menos conceitual inicial.
E a Ana, através da sua sugestão, ela foi provocativa, porque ela mandou para todos nós aquela fórmula de planejamento, né? Com a visão, missão, o que você pensa, pontos fortes, ponto fraco. E na hora que você para, e foi fantástico, porque depois eu vi que todo mundo do Brasil inteiro colocou, né? Como cada um tenta enxergar pastoral e como cada um percebe pontos fortes e fracos, né? Segundo a sua realidade. Eu acho que compilar isso deve ter sido uma coisa fantástica, né? Mas eu acredito, e sou administradora, o planejamento é a base de tudo. De tudo. Mas assim, na simplicidade, eu sintetizo isso dizendo: o mal está muito bem organizado, é preciso organizar bem o bem. Né? É verdade. Como é que os traficantes se organizam? Pois é. É verdade. E para você, como é que foi depois pegar todas essas respostas e compilar isso tudo? Foi muito interessante ver que existe uma base boa que a pastoral já construiu de organização, mas existe também algumas pessoas que ainda estão desalinhadas, né? Uma pessoa está querendo fazer um tipo de trabalho, outra pessoa está querendo outro, e quando a gente alinha, a gente soma esforços, né? Mesma coisa de imaginar uma mesa. Se alguém puxa para um lado, o outro puxa para o outro, as forças se anulam e a mesa fica parada. Mas se a gente empurra todos na mesma direção, a mesa se move numa velocidade muito mais rápida. E o objetivo desse nosso encontro foi isso mesmo, promover um alinhamento e falar, olha, vamos nesta direção nos próximos 2 anos. E aí a gente estabeleceu o plano 2013-2014 para a Pastoral da Sobriedade, né? O nosso objetivo é alcançar todos os estados, né, Dona Irineu? Estamos com esse desafio de ter uma organização em todos os estados do Brasil em 2 anos, né? Um grande desafio. E também colocamos como uma meta desafiadora, a gente está em 65% das dioceses do país, né? Beleza. E hoje a gente está mais ou menos com 50% das dioceses, então temos esse desafio para os próximos 2 anos. Beleza. Tem muito trabalho pela Muito frente. trabalho. É verdade. Mas não sai daí não, que daqui a pouco nós vamos saber o que José do Egito tem a ver com a Pastoral da Sobriedade, como é que ele chegou lá. A gente volta já já.